sorriso, a alegria, a felicidade da promessa de Deus cumprida na vida de Abrão e Sarai, que já eram agora, depois que fazem aliança com Deus, Abraão e Sara. Partiu então Isaac, o sorriso tão esperado. Da promessa ao nascimento de Isaac, passou-se um ano, Gênesis 18:10. Para quem já havia esperado tanto tempo, aqueles meses correram rapidamente. Então vamos ver aí, o tópico 1, nascimento do riso, tópico 2, Isaac e Ismael. Tópico 1, então, nascimento do riso. No tempo apontado pelo Senhor, eis que Sara dá à luz o seu unigênito. Na tenda do patriarca, ouve-se agora o choro do filho da promessa, através do qual viriam heróis, reis e o próprio Cristo. Mateus 1:1 e 2. Ao embalar o filhinho, Sara comenta: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque ele deu um filho na sua velhice? Gênesis 21:7. Então agora Sara, com 90 anos, Abraão com 100 anos, nasce o filho. Nasce o filho e é dado o nome Riso, Isaac. Então veja só que Deus cumpriu a sua promessa e agora o amigo de Deus, Abraão, vê cumprida então a promessa do seu amigo Deus na sua vida. É só agora o que? Felicidade, alegria. Ver agora que Deus realmente é fiel em suas promessas e poder servir esse Deus com todo prazer e alegria, tendo recompensado todo o seu esforço, toda a sua caminhada, sendo fiel a Deus. Tópico 2, Isaac e Ismael. Se Isaac era o filho da promessa, Ismael estava à conta do filho da desesperança e do arranjo carnal. Por isso o filho de Abraão, com Agar, sentindo-se enciumado com a chegada do meio-irmão, pôs-se a zombar dele. A situação ficou tão insustentável que, quando do desmame de Isaac, Sara diz ao esposo: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Gênesis 21:10. Embora a palavra de Sara fosse-lhe dura, Abraão, orientado por Deus, despede a escrava e seu filho. O Senhor, no entanto, já tinha um plano para Agar e Ismael. Afinal, aquele menino também era descendência do patriarca. Veja bem, Ismael é filho, então, de Abraão com Agar, a egípcia, que era o quê? Uma serva que eles trouxeram do Egito. Sara, quando já tinha escutado a promessa de Deus, e ela entende que deveria fazer o que era costume na terra. Naquela época, então, o costume era o quê? Já que a pessoa não podia ter um filho, o que fazia? Tinha um filho com uma serva, e esse filho era criado pela patroa como se fosse seu próprio filho. Então, o que ela fez? Ela deu a Abraão, que no caso era Abrão ainda, deu o quê? A serva, a empregada que ela trouxe do Egito, que era a Agar. Veja bem que não foi difícil para Abrão. Por quê? Imagine, aí a Sarai tinha por volta o quê? De 70 anos, 65 anos. Agar devia ter seus 20 e poucos anos. Se Abrão olha para sua mulher, olha para a serva, e a mulher ainda instigando, oferecendo e mandando, para Abrão foi muito fácil. Então foi errada aí a Sara, que era Sarai ainda, foi errado o Abrão, que não creu na promessa de Deus, não esperou a realização através de Deus e quis dar uma ajudinha. Então todos os dois erraram aí. Parece que a fé fraquejou de repente. Mas Deus depois vem novamente, depois dizer a Abrão que ele seria pai de um filho, mas um filho com Sara, que eles fizeram errado. Então, é toda a esperança renovada e Abrão vai esperar então agora a promessa se cumprir. O problema é que quando Ismael tem 13 anos, então Deus manda Abrão cumprir uma aliança, e essa aliança é feita, e a partir daí todos que são nascidos
aí nas terras ali que Abraão comandava, né? Todos os seus empregados, inclusive o seu filho Ismael, todos deveriam ser circuncidados, inclusive o próprio Abraão. Então começou ali uma nova aliança de Deus com Abraão. Ele passa a ser chamado Abraão e daí, então, no outro ano, quando Ismael fazia 14 anos, nasce então Isaac. Então Isaac nasce, é desmamado aí com 3 anos aproximadamente. Então a criancinha brincando ali e o Ismael já com ciúme daquela criança, que a criança agora era tratado diferente de Ismael. A criança era tratada agora como filho legítimo de Abraão com sua esposa Sara. Ele tinha direito à herança. Quem sabe a Agar colocando na cabeça do menino, né, do Ismael, alguma coisa, fez com que Ismael então começasse a tratar mal aquela criança e, pelo que a Bíblia diz, provavelmente ele estava o quê? Ele estava dizendo alguma chacota, dizendo alguma coisa, né, brincadeira e com ofensas. Então Sara ouve isso, ela presta atenção e vê que isso está acontecendo. O que ela faz? Pelo que nós entendemos, o Ismael ou Agar, um dos dois, deve ter dito que a herança era de Ismael, que ele era o filho mais velho. Então, o que Sara vê nessa hora? Vê ali o quê? Uma ameaça para o seu filho, que é Isaac. O que ela vai fazer então? Ela vai a Abraão e diz, olha, manda embora a Agar e o seu filho, o Ismael, porque eles não vão herdar junto com meu filho. Meu filho é que é o primogênito, é a promessa de Deus, é o filho do milagre. Eles não podem herdar. Então, Abraão achou aquilo muito pesado, muito ruim. A Sara já tinha mandado a Agar embora antes. Ela estava grávida. E Deus mandou ela voltar. E Agar voltou, se humilhou diante de Sara. E agora, Sara de novo diz, não, tem que mandar embora. E Abraão pensou, está errada de novo. Da primeira vez ela estava errada, então está errada de novo. Mas Deus disse, não, está errada não. Ouve Sara e manda o menino embora com a mãe. Então Deus iria o quê? Cuidar. Da primeira vez quando Sara manda Agar embora, Deus fala com a Agar no deserto. Ali o anjo do Senhor, nós acreditamos que é o próprio Cristo, estava ali falando com a Agar e prometeu para ela, deu promessas que abençoaria aquele menino, daquele menino nasceria grandes nações, grandes reis. Não é? Então, quando Sara e agora vai a Abraão, Abraão então consulta Deus, Deus diz, ó, faz o que ela está dizendo. Então ele manda embora o menino com a sua mãe Agar para o deserto. E nós vamos ver que lá acaba a água, provavelmente ela se perdeu no deserto. Né? De repente a água deles acaba, o menino com sede, ela fica de longe, chorando. Nós acreditamos que ela estava clamando ao Deus de Abraão, já que esse Deus não era o Deus dela. Porque se fosse depois, ela não mandaria seu filho casar com a egípcia. Então nós acreditamos que Agar nunca se converteu realmente a Deus. Então ela estava chorando, né? Deve ter clamado ao Deus de Abraão, faz alguma coisa, o menino vai morrer. Mas Deus não ouviu Agar. A Bíblia diz o quê? Que Deus ouviu e Ismael estava ali desfalecendo, morrendo, mas estava orando. Ele aprendeu isso com seu pai, Abraão. Então ele estava orando. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do rapaz, do Ismael, que orava. Deus ouviu a voz dele. O que Deus fez? Fez algum milagre? Fez brotar água? Não. Apenas abriu os olhos deles para eles verem que do lado onde eles estavam tinha água, tinha um poço de água ali. Pode ver lá na Bíblia. Só abriu os olhos deles para eles verem, está aí a água. Né? Então eles viram que havia ali um poço, que havia água, beberam e não morreram. Ismael, então, hoje é o quê? É representado aí pelas nações árabes. Todas as nações árabes são descendentes de Ismael.
Agora cremos que Ismael deve ter ficado muito revoltado, muito chateado. Imagine um filho ser expulso assim de casa e saber que outro assumiu o seu lugar, que vai herdar. Imagine a revolta que ele teve. Então já cresceu assim, foi desenvolvendo, revoltado. Foi expulso dali com, aí o que? 17 anos. Então passou o resto da vida odiando Isaac. E isso passou o quê? De pai para filho, foi passando para toda a descendência de Isaac. No início não estourou guerra, não fez nada, mas aquele ódio foi crescendo. E hoje nós vemos aí o resultado, né, esse ódio. Hoje até eles fazem o seguinte, eles vão lá na cerca lá da divisa com Israel e mandam as crianças jogar pedra nos soldados israelitas. Eles odeiam Israel. Eles odeiam. Né? E o livro que eles seguem, o Alcorão, também ensina que eles devem odiar. Então é terrível. E o Alcorão ele troca, ele coloca Ismael como se fosse então um herdeiro legítimo. Então veja só, aí é que ajuda mais ainda o ódio a crescer e eles pensam o seguinte, a terra é nossa, Israel foi expulso da terra, antes de Israel entrar também a terra não era deles, eles mataram as pessoas, tomaram a terra, depois eles foram expulsos dessa terra e nós assumimos o lugar, nós entramos, possuímos a terra nossa, aí de repente vem a ONU, devolve a terra para eles. E nós como é que ficamos? Nós somos donos, nós tomamos legitimamente, não era, eles não estavam na terra mais. Então fica essa luta, essa briga terrível aí. Um acha que a terra é deles, outro acha que a terra é deles. Né? Então espiritualmente a terra é de Isaac e seus descendentes, é de Israel. Materialmente, carnalmente, pertence pela força, pertence a quem? Pertence a Ismael e seus descendentes, que são os árabes. Então fica aí a luta. Quando é que vai resolver isso? Quando Jesus vier governar a terra. No milênio, então todas essas terras que Deus deu para os judeus, os israelitas, ou os descendentes de Isaac, será novamente deles, será dado a eles. Então todo o território que hoje é ocupado ali pelos árabes, será entregue aos judeus lá na época do milênio. O próprio Cristo estará governando a terra. Antes disso, vai continuar aí as guerras, lutas, né, ódio, vai continuar, até Jesus vir governar. Vai haver um período aí de paz entre eles, que é o período da grande tribulação, onde acreditamos que o anticristo vai reconstruir o templo para os judeus, ao lado da mesquita, né, que existe lá em Jerusalém. Então, vai haver um período aí de paz, mas um período muito curto, 3 anos e meio, depois começa a guerra de novo entre eles. Parte 2, Isaac, o bem mais precioso de Abraão. Tópico 1, aprovação das provações. Tópico 2, o encontro de Isaac com Deus. Em Moriá, o Senhor não somente provou a fidelidade de Abraão, como também introduziu Isaac na dimensão da fé confessada por seu pai. Tópico 1, então, a aprovação das provações. Certa noite o Senhor ordenou a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. Na manhã seguinte, ainda de madrugada, o patriarca conduziu o filho amado ao sacrifício supremo. O patriarca, todavia, tinha absoluta certeza de que retornaria do Moriá com o filho, pois aos servos ordenou claramente: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22, 5, Hebreus 11, 17 a 19. Então veja bem, Abraão tinha agora alguém que ele amava, mas amava absurdamente. Ele tinha um filho da sua velhice, um filho que ele teve com 100 anos e a sua esposa com 90 anos. Um milagre. Imagine, um filho normalmente, já a pessoa se apega, imagine um filho dessa idade. Abraão era apaixonado por aquele filho. E Deus, como tinha aliança com Abraão, era dono de tudo que Abraão tinha,
Deus então chega e vai o quê? Provar Abraão.